Qual o custo de não ter inteligência emocional? O que de facto te custa a falta da inteligência emocional? Alô, estrela da minha vida, e seja muito, muito bem-vinda a mais um episódio do Sonhar Sem Limites podcast. Eu sou Edilane Cardoso, a host desse podcast que te convida a não colocar limites nos teus sonhos. E, como sempre, é um prazer enorme ter-te aqui para mais uma conversa. Hoje nós vamos falar sobre inteligência emocional. Mas antes disso, diz-me uma coisa. Por onde é que tu estás a assistir ou ouvir este podcast? Já és inscrita no canal se tu estiveres a assistir pelo YouTube? Tu segues o podcast se estiveres a ouvir-nos pelo Spotify ou pelo Apple Podcast? Clica aqui nesse botãozinho, inscreve-te ou segue, dependendo da plataforma em que tu estás, que assim tu vais estar sempre a receber os novos episódios e não vais perder nenhum episódio. Combinado? Vai lá. Vou te dar 1 segundo para fazer isso, porque é o tempo que demora tu clicares nesse botãozinho. Tá? Bora então. Hoje nós vamos falar sobre inteligência emocional. Muito se ouve falar hoje em dia sobre inteligência emocional. Mas o que de facto é inteligência emocional? Será que tu realmente sabes o que é inteligência emocional? E será que tu sabes a importância e o custo de negligenciares essa parte? Ou de tu achares que isso não é tão importante assim? Quando nós falamos de inteligência emocional, nós estamos a falar sobre a forma como nós gerimos e lidamos com as nossas próprias emoções. É muito fácil nós apontarmos o dedo a outras pessoas quando nós vemos a pessoa a ser mais impulsiva, mais agressiva. Mas será que nós conseguimos olhar para nós e ter essa atitude, ter esse comportamento de fazer essa autoanálise e essa crítica mesmo e pensar, eu poderia ter lidado melhor com esta situação? A verdade é que quando nós não sabemos lidar com as nossas emoções, nós podemos estar a pagar um preço muito alto. E acredite ou não, de forma consciente ou inconsciente, todos os dias tu pagas um preço pela tua inteligência emocional ou pela ausência dela. E hoje o que eu quero te trazer, o que eu quero te demonstrar, o que eu quero que tu entendas de facto nesse podcast é o que é, no fundo, ter essa inteligência emocional. E o custo que isso pode estar a ter na tua vida. Inteligência emocional, como eu já expliquei aqui, é essa capacidade de alguém de gerir as próprias emoções, de lidar com as próprias emoções. Porque vejamos bem, nós todos temos várias emoções ao longo do nosso dia, ao longo da nossa vida. Nós, dependendo da situação, do ambiente em que nós estivermos, existem coisas que vão gerar uma sensação em nós, que vão gerar uma emoção em nós. Só que muito do que nós somos gira em torno da forma como eu respondo a essas emoções. E muitas vezes eu estou a ter uma reação que eu não gostaria de ter, ou que não traz uma percepção sobre quem eu sou de facto para outras pessoas, por simplesmente não saber lidar com essa minha emoção. E eu, para lidar com a minha emoção, eu preciso entender qual é a origem dessa emoção. Que tipo de emoção é essa? Porque muitas vezes nós não sabemos dar nome àquilo que nós sentimos. E isso passa muito e tem uma base muito forte dentro do autoconhecimento. O autoconhecimento, o que é? Vamos tentar separar essas duas palavras. Conhecimento, todo mundo sabe o que é conhecimento. É eu saber sobre alguma coisa, certo? O autoconhecimento é eu conhecer a mim mesma, eu ter esse conhecimento sobre mim mesma, eu saber quem eu sou, eu saber o porquê desta emoção, eu saber identificar o que eu estou a sentir. Então, muitas vezes, quando tu não tens inteligência emocional, o que acontece é que tu não consegues reconhecer quando tu estás a sentir alguma emoção que tu, enfim, não gostarias muito de sentir. E lembrando por que a inteligência emocional é tão importante, por que nós conhecermos, entendermos, sabermos, entender e lidar com as nossas emoções é muito importante. Eu ajo em função daquilo que eu sinto. Por mais pessoas que possam te dizer, isto não é bem assim. Sim, eu podia te recomendar N livros que falam sobre o assunto. Mas um dos livros, que foi um livro que eu li recentemente e que fala muito sobre esse assunto, é o livro Os Hábitos Atômicos. E ali ele deixa muito claro e cita até muitos autores que falam muito sobre isso e tu podes pesquisar se tu quiseres, ok? E teres mais conhecimento sobre esse assunto.
Mas o que acontece é, o meu comportamento, as minhas ações, elas são uma externalização de tudo que passa dentro de mim. A começar pelos meus pensamentos e as minhas emoções. Então, se eu não consigo identificar as minhas emoções, eu não tenho capacidade para lidar com essas emoções e automaticamente o meu comportamento está a externalizar tudo isso. E o meu resultado é consequência desses 3 pilares, meus pensamentos, as minhas emoções e os meus comportamentos. Ou a falta deles. O que eu quero que tu entendas aqui é, se tu não começas a entender de onde vêm as tuas emoções e ter essa capacidade de lidar com as tuas emoções nos momentos e nas situações em que tu, enfim, queres lidar com ela e da forma com que tu queres lidar, tu vais acabar por estar a pagar um preço muito alto e estar a colher os resultados dessa falta de inteligência de lidar com as tuas emoções mesmo. E depois não podes dizer, porque Deus não quis que isso acontecesse, porque as coisas aconteceram dessa forma. Não, nem sempre. Existem muitas coisas sim que acontecem que estão fora do teu controle. Mas aqui eu quero que tu olhes para as coisas que estão dentro do teu controle. E a forma como tu reages às coisas que te acontecem estão no teu controle e são do teu controle. Só que o que é que acontece muitas vezes? Alguém disse algo que te deixou chateada. Ou alguém disse algo que te magoou. Se tu não tens inteligência emocional, tu vais explodir. E tu podes estar a destruir relacionamentos, ok? Nós já vamos falar sobre esses custos que essa falta de inteligência emocional traz-te um pouco mais para frente. Mas tu podes estar aqui a ter prejuízos mesmo, ok? Em termos de relacionamentos, de oportunidades, de trabalhos, de, enfim, N coisas. E as pessoas estarem a te rotular com adjetivos que tu nem sequer queres e provavelmente nem sequer fazem parte do teu dia a dia, simplesmente porque naquele momento que foi fundamental tu conseguires ter essa capacidade de lidar com essa emoção que tu sentiste, tu não foste capaz. E a inteligência emocional é importante nesses momentos, ok? Tu saberes em que estado emocional tu estás, porque muitas vezes tu vais acordar num dia e tu não estás tão bem disposta. Ou tu acordaste simplesmente e não estás nos teus melhores dias. Vamos combinar, todos nós temos esses dias e está tudo bem ter esses dias. O que não estar bem é eu deixar que esses dias acabem por se tornar dias comuns na minha vida. E por isso é que eu tenho que me conhecer e saber lidar com as coisas menos boas que vão me acontecer ao longo do dia. Só que se eu já saio de cama num dia em que não estou nos meus melhores dias, eu tenho que saber isso. Por quê? Porque toda a forma de interação que vier a partir dali com as outras pessoas, na sociedade, no meu trabalho, no que for, eu preciso de já ter esse conhecimento de pensar, eu não estou nos meus melhores dias. Porque se alguém vier me dizer algo nesse dia em que eu não estou nos meus melhores dias, e se eu não tiver esse conhecimento, eu vou estar a agir de uma forma que eu não gostaria de agir, uma forma que me pode prejudicar muito a curto, longo e a longo prazo, quando eu simplesmente poderia pensar, não, eu não estou num bom dia, vou relevar o que essa pessoa disse, porque, sim, se calhar o que esta pessoa está a dizer, eu estou a interpretar dessa forma, mas ela nem sequer quis dizer com esse intuito. Porque muitas vezes acontece sim. Nem sempre as pessoas quando te dizem alguma coisa é porque elas querem te magoar. Tu podes ter captado essa informação porque o teu filtro emocional não está nos melhores momentos dele. Então é importante sim eu saber ter essa capacidade de entender o que está a passar emocionalmente comigo e eu saber lidar com as minhas emoções. Porque muitas vezes alguém vai te dizer algo que vai te magoar e tu precisas só de parar um minuto, respirar, beber um copo de água e conseguir responder a essa pessoa de uma forma que tu gostarias de responder. E não de uma forma que tu te irás arrepender de ter respondido. E muitas vezes, eu ouço isso de muitas mulheres, tá? Não, mas eu sou mesmo assim. Eu sou assim, eu nasci assim, eu tenho esse temperamento assim. Vamos combinar, será? Para quem já me conhece, para quem segue esse podcast há mais tempo, vocês sabem que eu sou uma questionadora nata. Então, para mim, eu gosto de questionar as coisas. Para mim, não existe um certo e um errado pronto. Eu sou assim, mas eu sou assim por quê? Por que eu acredito que esta é a única forma que eu sei agir perante essa situação?
Por que que eu acredito que só dizendo isso é que eu vou estar a ser uma pessoa coerente com quem eu sou? As coisas não são assim tão lineares quanto nós muitas vezes pensamos. E a única forma de eu conseguir entender de facto é questionando. Porque pensa comigo, se tu queres tanto conseguir construir uma vida X, os teus comportamentos, a partir de hoje, precisam estar alinhados com esta vida X que tu queres construir. Porque se eles não estiverem alinhados, tipo, para mim é tão óbvio isso. Se o comportamento, se as ações, se as atitudes, se a postura que eu quero ter no futuro, ou que vão me levar para o futuro que eu quero construir, eu não as tenho hoje, como é que eu espero ter essa vida no futuro? Gente, de verdade, a matemática não fecha. 1 mais 1 dá 2. Isso todos nós sabemos. Então, trazendo essa lógica para a tua vida, se tu queres ter o resultado X, tu precisas de uma equação que vai dar aquele resultado. Se tu não consegues somar 1 mais 1, como é que tu vais ter o resultado 2? Então, muitas vezes tu estás num ambiente familiar, não é? E que as pessoas dizem ali alguma coisa e tu, sim, a leoa que mora dentro da menina ficou solta. E as pessoas, nossa, nem dá para convidar ela para nada. E tu, ai, não convida beijo, e não sei o quê. Tá bom, querida. De verdade, esses tipos de comportamento são pessoas que não têm um pingo de noção do que é lidar com a própria emoção. Porque vão existir momentos, acredita em mim, que tu vais ter que saber engolir alguns sapos. Não porque tu és burra, ou porque tu estás a humilhar, porque estás a ser submissa, nada disso. Tu estás a ser inteligente. Estás a ser uma mulher sábia. E acredita, poucas mulheres sabem o que de facto é ser uma mulher sábia, o que é de facto comportar-se em certos ambientes com vista àquilo que ela de facto quer construir e na forma como ela quer ser vista pelas pessoas também. Eu não importo com a forma como as pessoas me veem. Ninguém então vai viver na selva. Vai viver na selva. Se ninguém te vê, ninguém sabe quem tu és. Sabe? Se tu vives numa sociedade, importa sim. Não quer dizer que tu vais viver preocupada com isso o tempo todo. Mas tu vais ter um cuidado. Tu vais ter um cuidado. Edu, mas isso é eu não ser quem eu sou. Quem és tu? É a primeira pergunta. Quem és tu? Se tu tiveres esse conhecimento de a mulher que tu és, na tua essência, tá? E a mulher que tu queres ser no futuro, tu percebes que entre o teu momento atual e o momento desejado, existe um gap. Uma lacuna. E é nesse gap que a gente tem que trabalhar. E tu começas a trabalhar nele a partir de hoje. Entendes o que eu quero dizer? Então, Taido, mas qual é de facto o custo de eu não ter inteligência emocional? Qual é o preço que eu de facto estou a pagar por não ter inteligência emocional? Porque sim, acredita, existe um preço e tu podes estar a pagar um preço muito, muito alto neste exato momento por nem sequer saber o que é, certo? Se bem que tu já sabes que eu já expliquei aqui, mas não teres de facto essa capacidade de gerir e lidar com as tuas próprias emoções. O primeiro custo que eu vou te trazer aqui, que a falta de inteligência emocional pode estar a ter na tua vida e tu nem sequer estás a dar conta, são as oportunidades. A falta de inteligência emocional, a falta da tua capacidade, da tua habilidade de lidar com as tuas próprias emoções, pode estar a custar-te oportunidades. Edu, mas que tipo de oportunidades? Depende. Quais são as oportunidades que tu queres? Quais são as oportunidades que tu desejas? Quais são as oportunidades que tu estás em busca há anos e parece que não estão a aparecer na tua frente? Será que o que está-te a custar essas oportunidades não é a tua falta de inteligência emocional? A tua falta dessa capacidade de lidar com as tuas próprias emoções? Mas como é que
a falta de inteligência emocional pode me custar oportunidades? Muito simples. Imaginemos que a oportunidade que tu queres é crescer dentro da empresa onde tu trabalhas, ou melhores oportunidades de trabalho, enfim. Só que a pessoa vê-te dentro do teu ambiente de trabalho e tu não tens essa habilidade. Ela percebe ali no dia a dia, basta um colega dizer-te alguma coisa, basta alguém, enfim, falar-te alguma coisa, que tu explodes. Tu não sabes parar, conversar, expor a tua ideia. Comunicar a outra pessoa o que é que tu de facto estás a sentir. Dizer a outra pessoa, explicar mesmo por A mais B o porquê que aquilo te magoou, porquê que aquilo te ofendeu. O tempo todo tu estás a ser vista pelas pessoas. O tempo todo as pessoas estão a notar a forma como tu interages com outro ser humano. E se tu queres progredir, se tu queres uma progressão, se tu queres uma promoção dentro da empresa pela qual tu trabalhas, porque tu queres conseguir um cargo melhor, tu queres ganhar melhor, mas as pessoas vão notando essa falta de inteligência emocional da tua parte, de lidar com as tuas próprias emoções, de conseguir conviver com as pessoas à tua volta, de conseguir contribuir de forma positiva. Para quê? Que elas vão te colocar num cargo melhor. Para que elas vão te recompensar pelo teu mau comportamento, pela tua falta de inteligência emocional? Não vão. Se tu numa situação de conflito, tu não consegues muitas vezes ser a mediadora, tu és a pessoa que coloca mais lenha na fogueira. Por que que a pessoa iria, sei lá, de repente convidar-te para um evento? E quando eu falo em evento, não estou a falar de coisas nem sempre gigantescas. Muitas vezes é um jantar ali entre amigas, mas entre amigas que tu sabes que vão estar lá pessoas que tu muitas vezes não conheces, que tu gostarias de conhecer, que tu gostarias de trocar uma conversa com essas pessoas. Entendes o que eu quero falar? Se muitas vezes a pessoa está a olhar para ti, ela vê que, assim, não dá. Não dá para eu convidar para esse tipo de coisa, não dá para nós termos essa troca, não dá para eu colocar nesse tipo de ambiente. Então tu vais estar assim a perder uma oportunidade. E depois tu vais dizer, mas tu nunca me convidas para as coisas. Mas ninguém não... Qual é a obrigação da pessoa de te convidar, sabendo que tu não tens essa capacidade de contribuir de uma forma positiva para aquele ambiente que ela está a construir? Sinto muito. Se tuas amigas não te convidam para as coisas e tu ficas tudo enciumar, porque não me convida, olha para ti. Não olha para outra pessoa. Que ela não me convidou, porque ela é uma má amiga, olha para ti. Será que tu és a pessoa que ela quer ter naquele ambiente? Será que o teu comportamento não iria, de certa forma, prejudicar o ambiente que ela está a construir? E será que aquele ambiente é mesmo para ti? Então é muito bom que tu pares e analises todos esses pequenos pormenores que podem estar a saltar-te a vista completamente, que podem estar a ser negligenciados por ti porque tu estás muito mais preocupada em ser mimada do que em ser uma mulher madura. Em analisar todos os pontos. Em ligar todos os pontos. Esse é um dos custos da tua falta de inteligência emocional. As oportunidades que tu tanto queres, que tu tanto reclamas que não te dão, podem estar a escorrer-te pelos dedos e tu não estás a conseguir agarrá-las simplesmente por tu não saberes lidar com as tuas emoções. Outro custo, que de certa forma já falei, mas vou aprofundar mais, que a falta de inteligência emocional pode estar a ter, e tu podes estar a pagar um preço muito alto sem ter noção disso, são os relacionamentos. A falta de inteligência emocional pode custar-te relacionamentos. E quando digo relacionamentos, primeiro, falo de relacionamentos no seu 360, não é? Familiar, amoroso, entre amigos, enfim. Mas podem estar a custar também relacionamentos verdadeiros. Relacionamentos duradouros, relacionamentos saudáveis e funcionais. Pensa comigo. Imaginemos que estás com teu parceiro, a tua parceira, mas esta pessoa ela não pode
trazer-te nenhum assunto. Não pode querer conversar contigo sobre um assunto. Porque tu nem sequer sabes sentar e conversar. Tudo para ti vira discussão. Tudo para ti é motivo de soltar fogo pelas ventas, como se diz. Se tudo para ti termina, de certa forma, dessa forma, não é? Como é que a pessoa vai ter a vontade de sentar e conversar contigo? E quando nós falamos de relacionamentos, construir relacionamento significa investir tempo, investir energia, significa, de certa forma, servir a outra pessoa. Se a pessoa ela não pode te confidencializar nada, se a pessoa ela não pode ter uma conversa franca e sincera contigo e dizer, olha, isso que tu disseste me magoou. E quando eu falo isso, eu falo tanto em relacionamentos entre amigos, quanto em relacionamentos amorosos, relacionamentos entre família. Se a pessoa não pode chegar para ti e dizer, olha, isso que tu falaste, eu não gostei. Ou esse comportamento que tu tiveste magoou-me. Ou esse comportamento que tu tiveste, eu não gostei que tivesse esse comportamento. E tu não consegues sentar com a pessoa e conversar, isso demonstra que tu não tens inteligência emocional. Tu não tens esse tato de ética, de moral, de comportamento. Mesmo porque, de verdade, se eu estou com alguém que eu não consigo sentar e falar dos meus sentimentos para aquela pessoa, como é que eu espero ter um relacionamento duradouro, um relacionamento saudável com essa pessoa? Eu muitas vezes vejo mulheres a terem comportamentos que eu fico, nossa senhora, é preciso muita falta de inteligência emocional para se comportar assim. Então, assim, tu podes ser uma dessas mulheres hoje e te reveres em muita coisa que eu vou dizer aqui. Mas não é um caso perdido. Ok? Tu podes, sim, ainda desenvolver essa inteligência emocional, construir essa inteligência emocional. Porque eu vejo muitas vezes situações em que... Ok, vou falar agora de relacionamentos amorosos, tá? Em que o parceiro tem um certo tipo de comportamento, não é? Ou seja, faz alguma coisa que a outra pessoa não gostou. Imaginemos que nós estamos dentro de um almoço de família. Está ali quase todo mundo de família, uma festa de família, uma reunião familiar, o que quiseres chamar. Está todo mundo ali. E o parceiro fala alguma coisa ou fez alguma coisa e a pessoa não gosta. Até aí tudo bem. O facto de tu estares com alguém não significa que essa pessoa não vai ter comportamentos que não te agradem. Não significa que essa pessoa não vai dizer coisas que tu, enfim, não gostes muito. Sim, nada a ver. Vocês são pessoas que estão juntas, mas não necessariamente vocês são idênticas ou pensam sobre tudo e mais alguma coisa da mesma forma. Vocês têm, sim, pontos de semelhanças, porque se não tivessem, não estariam juntos. Mas existem muitas coisas que vocês podem discordar. E até essa discordância tem que ser uma discordância de uma forma muito saudável. Caso contrário, vira um fuzuê. Então, assim, muitas vezes quando eu vejo, tá, a pessoa disse algo, eu não gostei, qual é o comportamento dessa mulher? Escândalo. Escândalo. Sim. Tu olhas para aquilo e tu pensas, tá, era preciso tudo isso? Se calhar para ela foi nessa dimensão, foi nessa proporção do quanto aquilo afetou, do quanto aquilo a magoou. E tá tudo bem. Os nossos sentimentos não são propriamente como a outra pessoa gostaria que eu sentisse, não. A forma como eu sinto as coisas tem a ver muito com as memórias que eu tenho, as experiências que eu já vivi, todo um background que muitas vezes a outra pessoa não sabe. Então, sim, uma coisa pode doer mais em mim do que em ti. Até aí tá tudo bem. Tá tudo bem. Só que precisa eu fazer um escândalo naquele momento? Precisa eu envergonhar o meu parceiro em frente àquelas pessoas? Precisa eu tentar humilhar a outra pessoa naquela situação? Não precisa. Não precisa. Quando eu tenho inteligência emocional, eu vou muitas vezes até demonstrar que eu fiquei chateada, que eu fiquei triste, que eu não gostei.
mas demonstrar de uma forma educada, com inteligência. E quando nós estivermos num ambiente seguro, ou seja, sem plateia, eu vou expor o meu ponto de vista a outra pessoa, ok? Eu vou expor aquilo que eu senti a outra pessoa. Eu vou falar dos meus sentimentos àquela pessoa. Eu vou explicar. Porque a outra pessoa não tem que ter uma bola de cristal para saber o que está a passar na minha cabeça. E saber porque que eu reagi assim. E muitos relacionamentos terminam por causa disso. Essa falta de comunicação mesmo. De eu saber sentar e conversar com outra pessoa. E se vocês quiserem, eu até trago um episódio sobre essa questão dessa comunicação mesmo. Dentro dos relacionamentos e isso, tá? De saberes de facto comunicar com as pessoas aquilo que estás a sentir. Porque muitas vezes eu não sei fazer isso e acho que não, ele já está comigo tempo suficiente ou ela já está comigo por tempo suficiente para saber que eu não gosto desse tipo de comportamento. Enquanto nós continuarmos a achar que a outra pessoa tem que adivinhar o que é que se passa na nossa cabeça, a pessoa pode ter estado contigo, sei lá, uma infinidade de anos. Óbvio que depois de passarem muito tempo juntos, conviverem muito tempo e depois de muita conversa também dentro do relacionamento, a pessoa já vai saber lá o que é que tu gostas, o que é que tu não gostas, tipo, é normal. E muitas vezes essa pessoa vai fazer alguma coisa que ela automaticamente já vai tipo, putz, não deveria ter dito isso, que eu sei que isso vai doer nela, eu sei que ela não vai gostar disso. Assim, normal, vai acontecer. Mas mesmo assim, isso não impede que esta pessoa seja um ser humano e cometa erros. O problema não é esta pessoa cometer erros, é a forma como tu lidas com o erro que essa pessoa cometeu. A forma como tu lidas com aquela palavra que aquela pessoa disse que te magoou. Porque se tu não sabes lidar com isso, tanto nos relacionamentos amorosos, familiares, em trabalho, com colegas, o que for, tu podes estar a pagar um preço muito alto pelo relacionamento. E hoje em dia muitos relacionamentos acabam assim, tipo, por essa falta de inteligência emocional das duas partes. Por essa falta de saber sentar e conversar e entender o outro lado da pessoa. Sabes? Gente, de verdade, eu acho que inteligência emocional tem muito a ver também com maturidade, tá? Eu acho que uma coisa está muito atrelada à outra. Acredito muito nisso mesmo. E se tu não aprendes a desenvolver essa inteligência, essa capacidade de lidar com os teus próprios sentimentos, com as tuas emoções, tu vais sim estar a afastar pessoas de ti. Porque as pessoas que presenciaram isso também não te vão ver com bons olhos. Certo? E a pessoa para a qual tu tiveste aquele tipo de comportamento, por não saber filtrar as tuas emoções de uma forma correta, não saber lidar com as tuas emoções de uma forma correta naquela situação, também, assim, se essa pessoa tiver um pingo de amor próprio, se um pingo, se uma gotinha só, tu podes estar a colocar em causa ali o relacionamento com aquela pessoa. Outro custo que a falta de inteligência emocional pode ter é custar os teus sonhos mesmo. Uma vida mais confortável, né? Dependendo do que para ti isso significa nesse momento. Porque dependendo de qual for o teu sonho, dependendo da vida que tu quiseres construir, tu vais precisar saber ter essa inteligência de lidar com as tuas emoções em certos momentos, em certos lugares, em certos ambientes, com certas pessoas. Porque nós somos seres sociais de alguma forma. Nós precisamos de outras pessoas. Muitas vezes nós achamos que nós somos um lobo solitário, que nós conseguimos fazer tudo por nossa conta e risco, mas a verdade é que nós não conseguimos. Certo? Tu precisas da pessoa que trabalha no supermercado para te vender X, Y, Z. Tu precisas do agricultor que planta isso, aquilo, para tu conseguires ter o que comer. Tu precisas da pessoa que vai limpar ali o lugar onde tu vais trabalhar para tu conseguires trabalhar. Tu precisas de pessoas, certo? Então, os teus sonhos automaticamente, de forma direta ou indireta, vai precisar de outras pessoas para que ele se realize. Se tu não tens essa inteligência emocional de lidar
com as tuas emoções perante as pessoas em certos ambientes. E se tu não tens essa inteligência emocional de lidar com as tuas próprias frustrações mesmo, tá? Porque, vejamos bem, quando tu estás em busca da realização de um sonho, quando tu queres muito que um sonho teu se torne realidade, primeira coisa que tu tens que entender é que não vai ser uma linha linear. Tu não vais dar o primeiro passo hoje e todos os teus passos vão ser assim numa linha reta até tu chegares ao teu sonho. Não vão. Vão aparecer obstáculos no caminho que tu vais precisar de inteligência para lidar com esses obstáculos. Vão existir altos e baixos na tua jornada até conseguir chegar ali. Vai existir um turbilhão de coisas que vão acontecer no meio do caminho que, se tu não fores inteligente emocionalmente, tu podes acabar por desistir. Então, assim, primeira coisa que eu quero que tu percebas quando falamos de custar os teus sonhos é entender que a tua jornada do teu ponto A ao ponto B que tu queres chegar vai existir muitos pequenos percalços, muitos pequenos obstáculos, muitas pequenas pedrinhas que tu vais ter que saber lidar com elas. E essas pequenas pedrinhas vão causar, sim, alguma emoção, alguma sensação, assim, muita frustração dentro de ti. Inclusive, no episódio 101 do Sonhar Sem Limites podcast, eu falo ali sobre do que depende, de facto, o sucesso, em que falo ali justamente do sucesso ou seja, de eu alcançar esse sonho, não é? Porque um dos custos também que a inteligência emocional tem é no teu sucesso mesmo, no que é que tu acreditas ser sucesso para ti, certo? E eu explico lá muito que o sucesso é um conjunto de expectativas frustradas. Como é que tu vais lidar com essas pequenas frustrações até tu chegares lá? Como? Se tu estás à espera que essa tua jornada, para chegares no teu sonho, para chegares na vida que tu queres construir, naquilo que tu consideras ser sucesso para ti, seja uma linha linear, meu amor, estás completamente errada. Estás completamente errada. Algo que eu gosto muito de fazer é ler biografias de pessoas que eu considero muito bem-sucedidas, ou ver documentários sobre essas pessoas. Inclusive, eu estava a ver o documentário sobre a Simone Biles, acho que é Biles que se diz, aquela ginasta campeã mundial, enfim, com vários títulos, acho que ela tem 37 medalhas ou coisas do gênero. Naquele documentário, se tu não assististe, eu recomendo fortemente que tu assistas esse documentário. Mostra muito a importância de tu saberes lidar com as tuas próprias emoções. Tanto as emoções boas quanto as emoções más. Porque ela, quando se tornou campeã mundial nos Jogos Olímpicos, acho que foi a primeira vez, em 2016, se eu não estou no erro, ela entrou numa depressão. Porque ela ganhou vários títulos, acho que ganhou 5 títulos naquela noite. E ela chegou em casa e ela tá. E agora? Eu cheguei ao auge da minha carreira aos 19 anos. O que eu faço a partir daí? Ou seja, a inteligência emocional, ela não é só para os momentos de frustração. Ela também serve e é muito importante para quando tu chegas no sucesso. Porque se tu não tiveres essa inteligência emocional, tu podes perder tudo que tu construíste. Tu podes cair num abismo tão grande que sair de lá pode ser a coisa mais difícil do mundo. E é tão engraçado porque ela, ao longo dessa jornada dela, quando ela chega em Tóquio, em 2020, nas Olimpíadas, que foi em Tóquio em 2020, se eu não estou no erro, é assim, ela está tão mal mentalmente que ela desiste. Ela faz um salto, ela não consegue fazer o salto em meio, não é, ali do campeonato, e ela simplesmente desiste. E foi uma chuva de críticas, porque a mentalidade de campeões não deveria ser aquilo de não desistir, porque pessoas que inspiram não podem ser pessoas que desistem, porque, sabem, tipo, todos os críticos, as redes sociais, todo mundo em cima dela. Gente, parem e pensem. Uma miúda que conseguiu aos 19 anos a quantidade de títulos que ela conseguiu.
chegar naquele momento em que os holofotes já estavam todos em cima dela, porque, atenção, se ela conseguiu o título, né, aos 19 anos, em 2016, se eu não estou no erro, em 2020, era muita expectativa, pode ser a melhor do mundo que vai, tipo, e estávamos a passar por uma pandemia. Ela estava ali sem nenhuma base de apoio dela, e eles falam muito sobre isso dentro do documentário. Foi a primeira vez que nem o pai, nem a mãe, ninguém a acompanhou num campeonato. E mesmo assim todo mundo tipo em cima dela, uau! Entende uma coisa, na tua jornada para sucesso, para aquilo que tu queres, vão haver muitos momentos que tu vais ter que aprender a dar um passo para trás. E é preciso sim muita maturidade, muita inteligência emocional para fazer isso. E ela naquele momento, ela sabia que fazer aqueles saltos que metade daquelas pessoas que estavam a criticar não conseguiam fazer, nem tirar um dedo do pé do chão, quanto mais fazer aquele salto enorme, podia custar a vida dela. Literalmente podia custar a vida dela. Porque vocês acham que fazer esses triplos saltos e dar aquelas voltas todas, fazer aquelas cambalhotas todas no ar é fácil? Vai lá fazer. Garantidamente não é. Eu não dou uma cambalhota no chão, quanto mais no ar. E se ela aterra de pescoço e bate com a cabeça no chão, fica paraplégica e nunca mais anda. Alguém pensou nisso naquele momento? Ninguém. Ela teve que ter uma força muito grande dentro dela para entender mentalmente eu não estou bem e eu arriscar continuar a fazer o campeonato assim vai me custar muito mais do que 1 ou 2 medalhas. Pode custar a minha vida. E ela desiste, como é óbvio. Passado alguns anos, acho que foi em 2022 ou 2023, já nem sei de quanto em quanto tempo acontece, quando ela, foi em 2023, acredito, quando ela decide voltar a competir, depois de passar quase 2 anos mesmo, 1 ano e meio pelo menos ali, ela passa parada, ela nem consegue ir com consistência ao ginásio treinar. Quando ela volta aos holofotes, não é? Enfim, a um campeonato mundial, já nem sei, já nem me lembro o que foi na altura, no ano passado, em 2023, que ela foi lá, que ela, atenção, a miúda já tinha 4 saltos com o nome dela. O que isso significa, Edu? Significa que eram 4 saltos que ela criou. Não existia no mundo da ginástica aqueles saltos. Ela criou esses saltos. E tanto é que cada salto foi nomeado com o nome dela. Porque ela criou aquele salto. Alguns desses saltos, acho que só um deles, é que outras conseguem repetir. Os outros que mais ninguém faz a não ser ela. Ela é nesse nível de proeza. Tá? E principalmente se tu és negra, recomendo, sim, grandemente que tu assistas esse documentário. Porque caso tu não saibas, a Simone é uma atleta negra. E ela, quando entrou, ela não tinha grandes referências. Acho que antes dela só tinha existido uma a ser campeã mundial, uma negra. Então, vai lá, assiste. Porque é todo um complexo à volta da pele, do que é considerado beleza naquele campeonato, do cabelo dela. Enfim, é todo um conjunto de coisas. Aquela pessoa tem muita inteligência emocional, gente, para lidar. Muita. E ela, quando volta, para além de já ter aqueles 4 saltos, ela entra na arena, não sei se é assim que se chama, para mim é, e se não for, corrija-me, deixa aqui nos comentários, tá? E ela faz um novo salto, ou seja, cria mais um salto, ficam então 5 saltos com o nome dela. Qual é a manchete que tu achas que começou a sair? Agora é oficial, a Simone é a melhor do mundo. Putz! Então em 2020 ela não era a melhor do mundo? Por ter desistido e por ter decidido, eu prefiro cuidar da minha saúde mental e não acabar com a minha vida? Tu vais precisar ter inteligência emocional em vários momentos da tua vida. Não só nos momentos baixos, mas nos momentos altos também. Entendes? E não ter inteligência emocional pode também te custar a tua saúde mental. Porque naquele momento ela podia insistir em cumprir com o dever dela. Fazer o que era esperado dela. Só que ela iria ficar pior. Porque vejamos bem, quando eu estou mal mentalmente
e eu vou forçando isso para parecer que eu estou bem, não é à toa que nós vemos tantas pessoas cometerem suicídios, tantas pessoas... Enfim, é um número tão gigante de pessoas que, quando não cuidam da saúde mental, acabam por acontecer tragédias muito grandes na vida da pessoa, que se tu não tens essa inteligência emocional para lidar e dizer eu estou no meu limite para eu não acabar com a minha vida, não só a minha carreira, eu preciso de parar, eu preciso cuidar de mim, eu preciso realmente de voltar à minha essência, de conectar-me comigo mesma, é muito grande. Porque muitas mulheres, o que eu sinto que elas pensam é aquela pessoa tem tudo e tu, assim, defines aí o que é tudo para ti, ela deve fazer isso. Ou seja, tu colocas uma imposição naquilo que tem que ser o comportamento de outra pessoa, porque ela chegou num auge que tu provavelmente querias ter chegado e não conseguiste chegar. Só que o que tu não levas em consideração é que aquela pessoa acima de tudo é um ser humano. E tu também és um ser humano. Então, não fales outro aquilo que tu não gostarias que fizessem a ti. Primeiro ponto. E segundo ponto, começa desde hoje a desenvolver a inteligência emocional que tu precisas para quando chegares no topo, tu saberes lidar também com o que é estar no topo. Porque caso contrário, a tua saúde mental está em jogo pela tua falta de inteligência emocional. Ok? Inteligência emocional é eu saber que eu estou no meu limite, eu preciso parar, eu preciso lidar com as minhas emoções, eu preciso de cuidar de mim antes de continuar a ser aquilo que as pessoas esperam que eu seja. Está a fazer sentido para ti? Eu espero que essa conversa realmente faça muito sentido para ti. Eu quando entendi o que, de facto, não ter inteligência emocional poderia me custar, não é? Tanto os meus sonhos, o meu sucesso, os relacionamentos, as oportunidades que eu queria, a minha saúde mental, que vocês sabem que é algo que eu falo muito e que eu prezo muito. Eu entendi que se as pessoas não começam, e quando eu digo as pessoas, eu estou a falar diretamente contigo hoje, se tu, mulher, não começas a desenvolver essa inteligência emocional, e essa inteligência emocional, como é que eu desenvolvo? Primeiro ponto, olhando muito para ti, focando em conhecer de facto quem és tu, o porquê que tu sentes o que sentes, o porquê que tu pensas como tu pensas, o que é que tu de facto queres da tua vida. De facto, se tu não parares para desenvolver essa consciência mesmo, tu podes estar a pagar um preço muito alto e que vai te custar muito a médio e longo prazo. E se tu não paras para ouvir o que eu estou a dizer hoje, e não paras para começar a cuidar de ti, e não paras para começar a desenvolver de facto esse estado emocional que vai te levar aonde tu queres chegar, e mais importante, que vai te manter onde tu queres chegar, que vai te fazer conseguir sustentar estar naquela posição, viver aquela vida que tu tanto queres construir. Se tu não começares hoje a fazer isso, acredita, quando tu chegares mais perto, ou daqui a 5, 10 anos, tu vais ter desejado escutar o que eu acabei de explicar nesse podcast e aplicar isso de facto na tua vida. Saber entender, por que essa pessoa me deixou irritada? Deixa eu respirar aqui. Não vou responder, vou à casa de banho, tomar uma água. Como é que eu gostaria de responder a essa pessoa de facto? Ou o que é que eu gostaria de fazer, falar, enfim, a essa pessoa? Gostaria de falar isso. Mas será que isso levaria-me para onde é que eu quero chegar? Será que isso, nesse momento, é oportuno? Porque, atenção, eu não estou a dizer isso para tu, agora todos os dias, toda hora vou ter que falar bonitinho com as pessoas. Nada disso. Há momentos que tu tens de ser muito assertiva com as pessoas. Mas existem formas e formas de falar com as pessoas. Muitas vezes tu vais perder razão simplesmente por não saber comunicar aquilo que tu querias a outra pessoa, por não saber falar aquilo que tu querias a outra pessoa. Por mais razão que tu tenhas, tu podes perder a tua razão
simplesmente porque tu não paraste, respiraste e utilizaste as palavras corretas, o tom correto para com aquela pessoa. E muitas vezes há pessoas que ter inteligência emocional é saber ignorar aquelas pessoas. Então, assim, eu espero de verdade que tu tenhas entendido a complexidade que é esse tema, inteligência emocional, que tu tenhas entendido o preço que tu podes estar a pagar por não ter e não desenvolver essa inteligência emocional a partir de hoje, e que tu comeces a olhar para a vida que tu queres construir no futuro e comeces a entender que grande parte da jornada para tu chegares naquela vida vai requerer de ti muita inteligência emocional. Então já sabes, gostaste deste episódio? Esta conversa foi útil? Esta conversa abriu na tua mente, de certa forma, um buraco? Fez-te parar para refletir sobre alguma coisa? Faz-me saber. Deixa aqui nos comentários qual foi a parte que mais fez sentido para ti, o que é que tu mais gostaste deste episódio, que eu quero saber, que é a única forma de eu também validar o quanto este podcast como um todo, quanto este episódio, quanto este tema é interessante e importante para ti. E não te esqueças de dar 5 estrelas se estiveres a ouvir o podcast no Spotify ou no Apple Podcast. Dá 5 estrelas, que é a forma de eu receber um feedback teu também, se estás a gostar, se gostas desse episódio. E já sabes, se é uma mensagem que tu achas que mais pessoas deveriam ouvir, partilha este episódio com outras pessoas. E por que isso é muito importante? Porque o podcast, o Sonhar Sem Limites podcast, ele é do tamanho que nós somos. Ele é do tamanho que tu queres que ele seja. Então, se tu queres que esse episódio seja um episódio grande, compartilha esse episódio com outras pessoas. Compartilha nas tuas redes sociais. Se fizeres isso, não esqueças de marcar @Edulane Cardoso, EDULANY, ou o Instagram do Sonhar Sem Limites Podcast. Ok? Vai ser um prazer para mim saber quem tu és, saber quem é ouvinte do Sonhar Sem Limites Podcast e, claro, repostar-te, partilhar também para que outras pessoas saibam que tu fazes parte da nossa constelação. Estrela, até o próximo episódio e beijo grande. Tchau!